Muito grato a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Estamos aqui há 51 anos, exatamente no dia 14 de setembro de 1963. Essa igreja foi organizada. Ela foi fundada no dia 11 de agosto de 63, como os irmãos sabem, no meu aniversário. Nós nascemos juntos. E um mês depois, um pouco mais de um mês depois, no dia 14 de setembro, a Igreja Batista de São João da Boa Vista organizou esta igreja aqui neste lugar, então, tornando-se efetivamente a primeira igreja batista em Mogi Guaçu. 13 pastores passaram por aqui. Seguramente cada um com suas lutas, desafios enormes, e Deus permitiu que, através do trabalho desses homens, sem entrar no mérito aqui de se foi bom, se foi ruim, Deus permitiu que 13 pastores passassem por aqui ao longo desses 51 anos, e essa igreja está aqui pela soberania de Deus e pelo trabalho desses homens também. Deus me deu o privilégio de estar aqui há 15 anos e 5 meses e alguns dias. É uma grande honra para mim, tem sido uma grande honra para mim estar aqui durante esse tempo. Muito difícil também, dias muito felizes e dias muito difíceis, mas em tudo foi perfeitamente possível ver a mão do Senhor ensinando, conduzindo, alcançando pessoas, salvando pessoas, restaurando vidas. Isso me traz grande gratidão e temor ao Senhor. Eu gostaria de convidar o pastor Cristiano Escuciato, que está conosco, meu amigo, para estar aqui orando, dando graças a Deus, sim, dando graças a Deus por esses 50 anos de existência da nossa igreja. Me consegue um microfone? Neste lugar. Eu peço perdão pelo Senta e Levanta, mas eu vou pedir mais uma vez que os irmãos fiquem de pé. Nós estamos fazendo essa oração de gratidão por esses 51 anos. Senhor, eu quero dar-te graças pela vida, Senhor, desse povo que te reconhece nas Escrituras, que lê, que estuda, que examina. Quero agradecer, Senhor, na vida do pastor Elcio, que está aqui à frente desse rebanho teu. A vida também do pastor Daniel, que eu também conheci há muitos anos atrás. Dou-te graças, Senhor, porque principalmente, como vimos pelos testemunhos, o Senhor tem feito, Senhor, e operado coisas, Senhor, na vida de tantas pessoas. Tem edificado, Senhor, vidas e principalmente transformado, e sabemos que isso só ocorre através do teu poder, Pai. Aleluia. Por isso te agradecemos. Agradecemos, Senhor, porque a igreja é tua, Senhor, não é nossa. Obrigado. Não é obra humana, Pai, mas é obra divina através do teu Espírito Santo. Por isso te agradecemos e te louvamos. Estaremos aqui até quando o Senhor chamar a tua igreja, Pai. Amém. Por isso, Senhor, quero te louvar pela fidelidade também desses irmãos que estão aqui, Pai. Jesus. E que possamos, Senhor, prosseguir sempre dessa forma, dessa maneira, seguindo, Senhor, através da tua palavra, Senhor, através da voz do teu servo, Senhor, que nos guia. Agradecemos essa oportunidade e queremos celebrar, Senhor, comemorar esse aniversário. Obrigado, Jesus. E dizer, Senhor, até aqui o Senhor Aleluia. nos ajudou. Amém. Eu oro agradecido, então, em teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Graças a Deus. Muito obrigado. Os irmãos podem sentar. E agora eu vou deixar vocês sentados um pouquinho. Ainda assim, temos muitas pessoas que nos visitam. E eu agradeço pela presença de vocês, que nos visitam pela primeira ou pela segunda vez. É um grande prazer estar com vocês aqui. Que Deus os abençoe ricamente, que esta noite esteja sendo muito especial, marcante em sua vida, que Cristo realmente faça a grande diferença no seu viver. Amém? Amados, eu estou com esse texto na cabeça há algum tempo. Até porque eu estou numa fase mais ou menos essa aqui. Por que tão cansado? Estou precisando de umas férias. E não tenho grandes perspectivas de tirar férias tão cedo. Pelo menos esse ano não dá mais. Vou tentar aqui e ali, mas enfim. Mas estar cansado é uma realidade do nosso século. A correria, esse vai e vem incansável nosso, parece, não sei se sou só eu que penso assim, mas o tempo está passando muito rápido, Paulão.
Que coisa, né, Adão? Adão está assim ali, ó. Está voando. Quantas vezes eu ligo para meu pai no Rio, falo com ele e é a mesma frase. Meu filho, faz as coisas com muita dedicação, porque o tempo está passando muito rápido. Eu ouço isso já há uns 20 anos. E está certo. Meu avô, pastor Salustiano Pereira César, já falava isso. Ensina a contar. Como é que é? A Luísa lembra bem. Ensina-me a contar para que alcance coração sábio. Eu ouvi meu avô, pastor Salu, falar isso também, sempre quanto à sabedoria no remir o tempo. A questão é que não é fácil lidar com esse fato da dinâmica do tempo, da dinâmica do nosso tempo em particular, da pós-modernidade, onde as pessoas, ninguém quer esperar ninguém, quem na verdade, dentro da perspectiva desse século, quem espera, tem-se aquela ideia de que perdeu o bonde. Você não pode esperar, você tem que estar sempre correndo, e a ansiedade acaba ocupando um lugar muito dramático na vida das pessoas com esse pensamento. Mas eu quero, em função disso, contar uma história para vocês, que nós não somos obrigados a viver cansados desta forma, apesar de termos que correr, trabalhar, nos gastar, faz parte da vida, mas não com um tipo de cansaço que vamos falar aqui nesta noite. Quero contar uma história para vocês de um homem que caminhava com muita dificuldade por uma estrada. Ele levava uma pedra numa mão, uma pedra pesada em uma de suas mãos. Na outra mão levava um tijolão também pesado. Nas costas aquele homem carregava um saco de terra. Em volta do pescoço ele tinha um cordel com uma série de espigas de milho penduradas ao redor do seu pescoço, naquele cordel. E sobre a cabeça, aquele homem que andava pelaquela estrada ainda equilibrava uma grande abóbora pesada. Que coisa, hein? Até que ele cruzou no caminho com uma pessoa que parou, olhou para ele e perguntou: meu caro viajante, você parece tão cansado. Por que você está carregando aí essa pedra tão grande? Houve um rápido tempo de silêncio e ele responde: é estranho você perguntar isso, mas eu não tinha notado que eu estava carregando essa pedra desse tamanho. Ele foi, pegou aquela pedra e jogou fora aquela pedra que estava em uma de suas mãos e se sentiu muito melhor. Em seguida, andando um pouco mais adiante, ele cruza com outra pessoa que ele pergunta: meu caro viajante, você está parecendo uma pessoa tão esgotada, tão cansada. Por que você está carregando esse tijolo aí na outra mão? Aí ele olhou: é verdade, rapaz, por que eu estou carregando esse tijolo aqui na mão? E largou o tijolo e continuando a andar. Ele ficou tão melhor e cruza com outro que caminhava, cruzando com ele pelo caminho, e pergunta a mesma coisa: meu caro viajante, você está com um aspecto cansado, por que você está carregando essa abóbora na cabeça? E ele para: não é que é verdade? Por que eu estou com essa abóbora na cabeça? Não entendo. E pegou aquela abóbora e jogou fora. Isso continuou. Um por um daqueles que cruzavam no seu caminho foram avisando então aquele viajante. Daquela carga desnecessária que ele carregava, ele foi abandonando uma por uma. Enfim, aquele homem tornou-se um homem livre e passou a caminhar então como tal, sem peso, sem carga. Irmãos, qual era, na verdade, o problema daquele homem? Era a pedra? Era a abóbora? O que vocês acham? Eu acho que não. O problema, se vocês prestarem atenção na história, era a falta de consciência, a falta de percepção do peso que ele estava carregando. O problema não era o que ele estava levando, o problema é que ele não estava enxergando a carga terrível que ele estava carregando. E uma vez, então, que ele viu aquelas cargas desnecessárias, se livrou daquilo tudo e continuou caminhando, então, não mais tão cansado. E esse é o problema de muitas pessoas. Talvez esse seja o teu problema aqui hoje. As pessoas estão carregando cargas pesadíssimas, simplesmente porque não param para olhar. Não estão parando para pensar,
não estão percebendo o que está acontecendo. Não é de se estranhar, então, porque tantas pessoas estejam tão cansadas. Porque não estão parando sequer para pensar, para refletir o que estão carregando em suas mãos, na sua cabeça, no seu corpo, no seu coração. Essa carga, meus irmãos, que muitas pessoas acabam naturalmente carregando sem perceber, é também a carga da incredulidade. E essa carga ela é muito complicada, porque é incredulidade a respeito de Jesus e do que Ele fez por nós. Isso se torna uma carga muito pesada. É mais ou menos o que essa história está nos dizendo. Ninguém diz que não sabe da existência de Jesus. Normalmente ninguém mais fala isso. Ninguém diz que desconhece que alguém muito especial morreu na cruz por pecados ou por pessoas, mas vivem carregando, mesmo sem desconhecer que alguém já morreu por ela ou por ele na cruz, vivem carregando um peso horrível, o peso do medo da morte, o peso horrível da insegurança, da culpa e do pecado, como se não soubesse nada a respeito de Jesus. Apesar de se perguntado, você conhece Jesus? Sim, conheço. Sou daqui ou sou dali de algum credo religioso, porém, o peso da incredulidade continua esmagando a alma de pessoas que estão altamente cansadas. Eu creio que esse é um belíssimo retrato da humanidade. Foi assim também nos dias de Jesus. Não foi nada diferente. Abram suas Bíblias, então, em Mateus, capítulo 11, versos do 28 ao 30, inicialmente. Mateus, capítulo 11, versos do 28 ao 30, e fique com a sua Bíblia aberta que vamos ler mais versículos. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler juntos. Conhecemos bem esse texto. Nossa irmã Jane quase citou ali ele todo. Vamos ler esse texto juntos, mesmo assentados. Verso 28 ao 30. Diz assim a partir do verso 28. Vamos juntos. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Oremos. Santo e amado Deus, muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor está nos permitindo nesta noite, pelo prazer, ó Pai, em te bendizer e te adorar, pela tua grande misericórdia para conosco, nos ajuntando dessa maneira como o Senhor nos ajunta nesta noite para ouvir do Senhor, para adorar o Senhor. Ó Deus querido, muito obrigado por esse tão alto privilégio. Ó Deus Santo, eu peço a Ti em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco, ó Pai. Fala conosco pela Tua palavra. Ajuda-nos a perceber o espetacular convite, ó Pai, que está sendo feito aqui nesta noite pelo Senhor. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. No comecinho desse capítulo, no verso 1 do capítulo 11, Jesus, ele acaba de instruir os seus 12 discípulos e sai daquele momento ali de instrução direta aos seus 12 e vai ensinar e pregar nas cidades da Galileia. Um pouco depois disso, João Batista, que estava preso, sabendo que Jesus estava pelas vizinhanças, pede que os seus amigos corram até Jesus para confirmar se é mesmo este que ele batizou lá algum tempo atrás. E há um momento, o testemunho de Jesus para aqueles discípulos de João Batista que pedem então que Jesus fale se é ele mesmo o Filho de Deus.
e leve as notícias para João Batista que estava preso, a resposta de Jesus é daquelas maravilhosas. Jesus diz aos discípulos de Jesus: olha, digam para João Batista o seguinte: os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. É feliz, ou melhor, e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Sem dúvida eu poderia pregar nesse texto que foi lido agora, mas seguindo aqui no contexto do texto que nós lemos há pouco, a gente vê que essa última frase, feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa, já prepara o ambiente, aponta para aquilo que Jesus vinha sofrendo, ou seja, rejeição. A mensagem, os feitos do Senhor Jesus vinham recebendo forte rejeição, forte ataque, e ele dá esse testemunho de curas, de livramento, de salvação, de transformação, com o propósito de mostrar que ele era o Messias profetizado no Antigo Testamento e que os judeus ali daquela região poderiam crer que aquele prometido, a esperança de Israel havia chegado. Isso era suficiente para João Batista crer que aquele ali era o Filho de Deus, mas, na verdade, tudo aquilo que estava acontecendo só aumentava esse ambiente de murmurinho, de escândalo, que os homens que, por sua incredulidade, julgavam que aquele ali não poderia ser o Messias guerreiro que eles esperavam, um Messias que curava e simplesmente andava de chinelos e não de um grande cavalo branco com grandes escoltas, chegando e decretando o fim do Império Romano. Não, esse que chega de burrico e fazendo curas aqui e ali. Não é bem esse, eu nem sei se essas curas são dele mesmo. Enfim, os judeus criticavam muito fortemente, mas o povo era intensamente abençoado, aqueles que criam. Mas a pressão era grande, Jesus estava nesse contexto de pressão, de rejeição, e Jesus deixa muito claro o resultado dessa rejeição que vinha sofrendo nos versos 20 a 24, e queria que você lesse aí na sua Bíblia comigo. Acompanhe comigo a leitura dos versos 20 ao 24 do verso 11. Olha como Jesus reage a esta rejeição que ele vem sofrendo, no contexto desse capítulo. Então, no verso 20 diante, diz assim: então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Duas cidadezinhas bem pertinhas de Cafarnaum. Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, cidades ainda próximas do Antigo Testamento, de grande influência ali do Império Medo-Persa, ali do contexto da Babilônia, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevada até ao céu? Não. Você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhe afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Uma dura fala do Senhor Jesus. É assim que Jesus responde, depois de tantos feitos comprovando a sua divindade, comprovando a sua messianidade, o povo rejeitando, e Jesus dá esta mensagem àquele povo. E eu vejo que isso é um retrato dos nossos dias, meus irmãos. Jesus já não tendo mais nada que provar da sua divindade, da sua afinidade com Deus, da sua realidade como Deus, Jesus, como a oferta de Deus pelo pecado do mundo, pelo nosso pecado, tem libertado ao longo das eras, libertado pessoas da escravidão, do pecado, e as pessoas ainda assim tratam Jesus como objeto religioso.
Mesmo Jesus realizando o que tem realizado através do tempo, e as pessoas no seu paganismo, nas suas crendices, ainda dizendo quando dão uma topada, ai meu Deus do céu, ai Jesus, de forma sarcástica, de forma viciosa, de forma relaxada, ainda assim Deus continua perdoando pecados através de Jesus, amando o pecador que chega a Ele arrependido. Deus continua através de Jesus libertando o pecador do pecado, da escravidão do seu pecado. Isso é algo maravilhoso, mas ainda assim as pessoas continuam tratando Jesus como um mito, como uma história bonita do passado. Jesus e os benefícios do seu amor continuam para muitas pessoas sendo apenas uma lembrança oportunista dos dias de desemprego, dos dias de doença. O amor de Jesus, o Deus bondoso, que foi para a cruz e morreu pelos meus pecados, continua sendo uma lembrança dos dias da UTI, dos dias da crise. Ou simplesmente, como na maioria dos casos, de pessoas bem-intencionadas, Jesus continua sendo o conforto meramente religioso. Aquelas pessoas que vão muito honestamente procurando Jesus como um amuleto de sorte, algum tipo de proteção, e não como Senhor e dono de suas vidas. Essa é uma realidade dos nossos dias. É isso que se está vivendo. Vocês lembram da história de Sodoma e Gomorra? Lembram? Aquela cidade que foi destruída por causa do índice de... Essa palavra não existe, mas eu gosto dela. O índice de pecadaria era tão grande que Jesus decidiu naquele tempo ali que ia destruir aquela cidade e destruiu, salvando apenas Ló e sua família. Aí você olha para o texto e diz que, verso 24, o Senhor Jesus afirmando que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para vocês. Uau! Qual foi o pecado de Sodoma? Há uma descrição desse pecado aqui em Ezequiel, capítulo 16, versos 48 e 49, perdão, 49, 50, diz assim: ora, este foi o pecado de Sodoma. Ele e as suas filhas, aqui está relacionando a Gomorra, eram arrogantes, orgulho, vaidosas, né? Tinham fartura de comida, não faltava nada, aquela terra era riquíssima. Você pegar Gênesis, se não me engano, de 14 em diante, você vai ver como aquela terra era farta. Havia comida e viviam despreocupadas. Não ajudavam os pobres e os necessitados, ou seja, egoístas, orgulhosos, egoístas, altivos. Cometeram práticas repugnantes. A prostituição era a prática absolutamente comum naqueles dias, naquela cidade de Sodoma e Gomorra. E tudo isso o texto diz diante de mim, porque Deus é Senhor sobre tudo. Por isso eu me desfiz delas. Como você viu, aqui a profecia feita pelo profeta Ezequias. Irmãos, o versículo 24 desse texto aqui que li há pouco, ele diz o que espera, o que aguarda aqueles que desprezam o amor de Jesus e sua obra. Os que desprezam o amor de Jesus e sua obra estão dentro desse contexto. Eu afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para vocês. Uau! Parece que Jesus não está brincando. Ô, pastor, pegou pesado aí. Dia de aniversário, pastor, dia de bolo. Como é que o senhor dá uma dureza dessa? Irmãos, o que eu acabei de falar é exatamente a história que eu contei no começo. É aquilo ali. Nós carregamos diariamente um enorme e exaustivo, duro, cruel peso do orgulho, da vaidade, daquele arrogante e enganoso senso de autossuficiência, aquela coisa horrível de achar que eu não preciso de ninguém nem de Deus. Isso tudo traz junto a essas
práticas traz aquela coisa horrorosa da angústia, do medo, da solidão. Dificilmente você encontra um arrogante com muitos amigos. Dificilmente você acha um autossuficiente com pessoas que de fato lhe querem bem. Essas realidades, elas trazem um peso enorme às costas do ser humano e ainda angustiam com o medo e com o isolamento. É horroroso. Não percebemos o peso da nossa culpa, o peso do nosso pecado, até que alguém nos mostre, como aquele homem do caminho. Ele estava lá carregando o tijolinho, a pedrinha, a abóbora, o saco de terra, e estava achando que estava tudo bem. Nós precisamos que alguém chegue diante da gente e diga assim: para aí, olha o peso que você está carregando. É isso que Jesus está dizendo. Quando ele amorosamente diz: olha, prestem atenção, porque haverá muito maior juízo para você que ouve do meu amor, tem tido tempo à beça para olhar para o lado e ver que você tem carregado um fardo desnecessário e ainda assim rejeita o meu amor. O juízo para você é pior do que para aquela turma lá de Sodoma que foi da pesada. Eu preciso que alguém diga isso para mim, senão eu carrego meus pesos como se nada tivesse acontecendo. É exatamente isso que Jesus amorosamente faz quando nos confronta com a sua justiça. Isso é amor. Justiça, juízo do Senhor é amor, é Deus querendo resgatar um perdido. Tapinha nas costas dizendo que você é legal quando você está mal à beça, é que não tem nada de amor nisso. Pelo contrário, as pessoas querem que você se dane. Mas quando o Senhor Jesus chega amorosamente, para! Você está indo na contramão de tudo que eu tenho para você. E se você não parar, eu continuo justo. O meu amor é perfeito e completo. A minha justiça também. Será maior o juízo sobre você do que foi sobre Sodoma. Isso é só um incentivo. Em contrapartida, Jesus, o Filho de Deus, faz um convite absolutamente especial a essa mesma turma que ele acaba de dizer isso. A esse mesmo grupo que ouviu isso, essa afirmação duríssima. É o mesmo grupo que Jesus faz uma afirmação incrivelmente gloriosa. Vamos ler juntos? Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Oh, irmãos, que gostoso. Jesus, depois de toda essa rejeição, de toda inimizade, desrespeito, ele se expõe de uma forma incrivelmente amorosa e paciente, dizendo: venham todos. Parem de ser cabeças duras. Venham, eu quero dar descanso para vocês. Mas esse convite ele é bem específico. Esse convite ele é muito claro. Esse convite é para os cansados e sobrecarregados. Altivos, prepotentes, soberbos, arrogantes, autossuficientes, donos de si. Esse convite ainda não é para esses. O convite é para o cansado. É para o sobrecarregado. Nos dias de Jesus, o cansaço vinha das exigências da lei de Moisés, que muitos julgavam que penosamente, enganosamente poderiam cumprir. E aqueles que se mantinham nisso, o que tinham brotando neles era apenas arrogância, hipocrisia e incredulidade. Pedra, tijolo, abóbora e saco de terra. É só isso que eles conseguiam ter sobre eles. Aqueles que estão acostumados a achar que tem que fazer alguma coisa para merecer os cuidados do Senhor, têm uma dificuldade muito grande para lidar com uma oferta dessa. Meus irmãos, esse descanso, ele não é para ser conquistado.
Porque você pensa, um cansado, um sobrecarregado, ainda vai ter que fazer um bocado de coisa para conseguir o descanso, não é coerente. Deus oferece um abraço que tira o peso para aquele que não aguenta mais o peso. Esse descanso do Senhor é dádiva. É Jesus que está dizendo, venham e eu lhes darei descanso. É o mesmo que estava sendo chacoteado, desrespeitado e rejeitado. Mas esse descanso não tem nada a ver com inatividade ou ociosidade. Esse descanso não é um tirar férias, como geralmente nós relacionamos a ideia do descanso. No versículo seguinte, aqui, no verso 29, ele vai falar de algo que nós não lidamos muito bem com esta expressão. E eu espero que a gente possa desconstruir algumas coisas aqui e rapidamente construir outra, a respeito dessa expressão jugo. O verso 29 diz assim, tomem sobre vocês o quê? O meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Irmãos, nosso contexto de jugo está normalmente associado à lembrança de um peso terrível, não é assim? Jugo, a gente logo pensa em algo colocado sobre as costas do animal, ferindo, machucando, subjugando. A gente associa unicamente jugo a trabalho escravo. Não é isso que vem à cabeça quando a gente pensa nessa expressão jugo? Um trabalho pesado, um trabalho escravo, algo ruim. Mas jugo colocado sobre animais, na cultura altamente agrícola dos dias de Jesus, era algo muitíssimo comum, era um recurso extremamente necessário para o manejo da terra, para o transporte. Eles não tinham carro e nem ônibus, nem trem, nem metrô. Então tinha que o quê? De carrinho de boi, burro, cavalo, carroça, e assim vai. Então o jugo era algo muito comum, por isso o uso dessa figura para expressar algo tão significativo que a gente vai estar entendendo melhor daqui em diante. O que nós temos então é que Jesus, depois de ele dar descanso aos cansados e sobrecarregados, que atenderam, obviamente, o seu convite, eles também, depois do descanso, recebem um jugo para levar. Isso fica meio esquisito numa primeira lida, mas vamos entender o que significa isso. Primeiramente, uma coisa que pode ser dita do jugo é que o jugo existe para o trabalho. O Senhor não está dizendo, venham descansar que agora vocês vão ter um maior vidão na praia. Ser crente é uma vida na praia, gente. O pessoal prega um pouco isso por aí, mas isso não é verdade, não. Alguns pregam que ser crente acabaram seus problemas, né? Basta vir para aqui e para ali. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, venham os cansados e sobrecarregados, que eu estou prontíssimo para receber vocês e aliviar o fardo de vocês. Mas o fato é, eu vou tirar esse peso horroroso de vocês, mas vou colocar sobre vocês o meu jugo. Eu acho que já estamos começando a entender melhor que não estamos falando de ausência de trabalho, mas de algo que vem da parte do Senhor e é para gerar prazer, mas também trabalho. É isso que o texto nos diz. Jugo existe para trabalho. Isso, então, nos quer dizer claramente que um discípulo de Jesus não é chamado para o ócio. Um discípulo de Jesus não é chamado para um play center espiritual. Um discípulo de Jesus, alguém que entrega a sua vida a Jesus, que entrega os seus fardos, o seu cansaço, o seu peso a Cristo, recebe do Senhor Jesus todos os cuidados e também o jugo dele, para trabalharmos para Ele. É isso que está incluso aqui nessa ideia. O crente em Jesus, então, ele recebe
esse comissionamento para trabalhar, levando essa alegria da boa notícia, da salvação às pessoas, através da palavra, através da sua vida. Muito do que eu tenho dito e continuarei dizendo, precisamos ser diferentes o quê? Qual é a continuação? Fazendo diferença. É isso. Recebemos esse comissionamento com aquilo que o Senhor Jesus chama de o jugo dele, para sermos diferentes, fazendo diferença. E não tem como ir fazer isso sem ter trabalho. Dá trabalho fazer diferença. Ser diferente até dá, né? Não tem ninguém igual aqui. Mas fazer diferença, opa! Eu preciso de quem me dirija. Eu preciso de alguém que me capacite. Eu preciso do Espírito de Deus. Eu preciso do Senhor para fazer diferença. Porque ser diferente não é nem tão difícil. Fazer diferença, isto é um desafio. Então nós somos chamados, recebendo esse jugo do Senhor, para trabalhar, para servir. Mas esse jugo nos ensina alguma coisa a mais. O jugo literalmente significa alívio. Perdão. O jugo, literalmente, ele alivia. Perdão, é isso aí que eu estava querendo dizer. Jugo, literalmente, significa diminuição do peso, da dor, da carga. O propósito dele é aliviar consideravelmente o trabalho. Este é o propósito do jugo. Meus irmãos, o que seria dos animais se tivessem que puxar uma carroça pesadíssima, sem o jugo ali, tirando das suas costas as cordas que machucam o couro, o lombo do animal? Ele não aguentaria muito tempo. Só para a gente poder ilustrar isso e visualizarmos o que seria essa ideia do jugo. Olha que bonitinho. Esse aqui em cima é um retrato bem real do jugo. Ele fica sob o pescoço do animal e as cordas, as rédeas, ficam presas no jugo, distante do lombo do animal, não somente para guiá-lo na direção, mas também movê-lo e não deixar que as cordas o machuquem. Aqui embaixo nós temos uma figura de uma carroça muito provavelmente semelhante a algo dos dias de Jesus, de palha para levar ali carga, levar alimento, levar a carga, enfim, da colheita. Essa é a ideia do jugo, para que não fiquem as cordas simplesmente na boca do animal, tracionando, puxando, machucando, ferindo. Essa é a ideia, esta é a proposta dessas cordas. É esse alívio que o jugo de Jesus traz aos seus discípulos. Ele facilita o trabalho. O jugo de Jesus, na verdade, ele nos capacita para fazer o trabalho. Sem essa presença dominante de Jesus nos guiando, nos dirigindo, nos conduzindo na nossa vida cristã, nós simplesmente nos perderíamos. Quantos saltos para um lado e para o outro o animal não daria? E quantos desvios esse animal não entraria se não tivesse sendo dirigido pelo jugo? Controlado pelo jugo. Também o crente, meus irmãos, sobre o jugo de Jesus, ele anda seguro, ele não se perde. A gente precisa abandonar aquele jugo pesado e horroroso da autoafirmação, de conceitos e preconceitos que deixamos penetrar de uma forma tão raivosa em nossa vida, que a gente não se deixa guiar pelo Senhor e pelo seu jugo suave. Aí o Senhor Jesus, no segundo momento, convida aqueles que ouvem o seu chamado para aprender dele. Que coisa maravilhosa. A ideia é, aprendam comigo. Irmãos, nós sofremos muito mais do que precisamos, porque a gente escolhe muito mal as pessoas ou as situações que nos influenciam. Aqui as meninas dando testemunho, Giovana e Mariana, uma delas falou mais sobre influência. Irmãos, nós somos incrivelmente frágeis nisso. Se nós nos aprofundássemos mais nas verdades que cremos, seríamos menos arrastados pelas influências maléficas que nos cercam. Mas a gente, em vez de se agarrar profundamente ao jugo suave do Senhor e deixar que Ele nos guie, nós ficamos aí buscando guias desse mundo,
buscando as alternativas, os jeitinhos. Eu vi uma ilustração muito interessante, quase que eu botei aqui, devia ter posto, das alternativas do mundo para você levar a cruz de Cristo. A Bíblia diz, um pouquinho antes, no capítulo 10 de Mateus, que aquele que vir após mim, negue-se, tome sua cruz e siga-me. Aí havia um bonequinho com a cruz de Cristo aqui, e ele levando, aí alguém aparece correndo com umas rodinhas, e coloca atrás na cruz para ficar mais levinho. Essa proposta do mundo ela é muito comum, tem gente à beça trazendo rodinhas, em vez de dizer, tem alguém que livra você desse fardo. Tem alguém que livra você desse medo. Tem alguém que livra você dessa culpa. Mas a gente continua andando e ouvindo as mais influências que estão aí sobrando ao nosso redor, que nos dão alternativas de rodinhas, de botar contrapezinhos aqui e ali. E a ordem de Jesus é, joga o teu fora que eu vou te dar o meu. Nós nos deixamos influenciar muito mal. Nos machucamos, nos ferimos e não honramos o Senhor, porque deixamos de aprender dele. Do Senhor Jesus. É por isso que nós nos ferimos. Deixamos de aprender daquele que a Bíblia diz que somente ele é o manso e humilde de coração. É esse que eu tenho que imitar. Você não tem que imitar outro. Se eu tenho que aprender dele, ele é o humilde, ele é o manso de coração, ele é a minha referência. O descanso que nós tanto queremos, meus irmãos, de jeito nenhum, como já disse, está na falta de trabalho. Mas o descanso que nos falta, irmãos, é da falta de mansidão e humildade, como a de Jesus. Ser manso e humilde como Jesus traz descanso. O contrário é verdadeiro. Daria outra mensagem para falar de mansidão e humildade. Mas eu quero resumir esse tema com o seguinte conceito: decida deixar Jesus guiar suas emoções e decisões. Isso traz descanso à alma. Eu creio que com essa proposição a gente consegue resumir a ideia de imitar Jesus como manso e humilde de coração. Esse descanso, meus queridos irmãos, não é algo visto imediatamente por fora, visível, nas pessoas nos vendo sempre descansando, calmos e tranquilos. Não vai ser assim. Nós estamos inseridos num contexto de mundo, numa realidade de tempo, com um monte de atividade que nos aceleram. A gente tem que estar administrando bem o tempo para podermos fazer as coisas e dar conta das coisas. É assim a vida. Nós estamos inseridos nesse mundo e vamos ter que lidar com as realidades desse mundo. O fato é que o crente em Jesus, ele sempre pode receber de presente o descanso da alma. Sempre. Irmãos, essa segurança de podermos sempre dispor do descanso da alma, porque temos como referência, imitamos aquele que é manso e humilde de coração, temos a capacidade que vem dele, o Espírito de Deus, para podermos ter Jesus como referência da nossa vida. A gente vai correr, a gente vai trabalhar, a gente vai no dia a dia, a gente vai chegar no final do dia cansado, mas nós vamos estar dispondo da segurança e da firmeza interior maravilhosas de que eu disponho sim de um descanso para a minha alma, que eu não tenho para comprar, não tenho para se vender, ninguém tem para me dar, a não ser o meu Salvador, Jesus Cristo. Amém? Isso é uma verdade gloriosa. E para viver, irmãos, para continuar vivendo para a glória de Deus, nesse mundo louco que a gente vive, a gente precisa desse descanso da alma que o Senhor Jesus tem para dar. Aí Jesus termina o seu convite dando as últimas qualidades do seu jugo. Ele diz lá, olha, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa palavra traduzida por suave nesse contexto, ela pode significar algo muito interessante. Essa palavra suave pode significar bem adaptado. Eu achei isso muito bacana.
Uma tradução livre, mas bastante literal para esse texto, poderia ser assim: o meu jugo se adapta bem, tão facilmente, que o meu fardo é leve. Irmãos, isso aqui eu achei muito bacana. O jugo de Cristo se adapta muito bem àqueles que se colocam debaixo da sua autoridade. É como se fosse a luva no número certo na mão da pessoa, a meia no tamanho certinho do pé, que não sobra pedaço de pano para lado nenhum. O jugo do Senhor se adapta perfeitamente àqueles que ouvem o seu convite e vão arrependidos, quebrantados e cansados, na direção daquele que tira o meu fardo pesado e indigesto e coloca o dele suave e agradável, veste que é uma beleza na vida daqueles que se sujeitam ao seu amor, reconhecem o seu senhorio e creem no que ele fez na cruz pelos seus pecados. O fardo que Jesus nos dá para levar é leve, é absolutamente leve, porque não se trata de nenhuma mera obediência a regras, costumes impostos por algum sistema humano ou religioso. Não, não é isso, isso pesa, isso é horroroso, isso esmaga, isso não traz paz. Mas o fardo de Jesus é leve, porque ele é um resultado da nossa lealdade para com aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados. Amém? É por isso que ele é leve. Mas só será leve se ele for o resultado da nossa lealdade para com esse amor tão maravilhoso. Não acredite, meu querido irmão e amigo que nos visita, não acredite que está tudo bem apenas porque você se acostumou a carregar o peso das superstições humanas. Não acredite que está tudo bem apenas porque você se acostumou a carregar o peso do ritualismo religioso. Porque você acostumou a viver com medo. Porque você se acostumou a viver no pecado. Não acredite que está tudo bem porque você acostumou a carregar peso. Aceitar esse convite que Jesus faz, dizendo: vem a mim, é a chave da verdadeira felicidade. Quem quer ser feliz aí, levanta a mão. Aceitar esse convite é o primeiro e definitivo passo para você realmente descobrir o que é ser feliz do jeito de Jesus. Eu quero, para terminar, passar um pequeno videozinho, depois nós vamos orar. Veja se não é isso. E depois vai ficar de pé e vamos orar. Amém? Vamos ficar de pé.